Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um À Conversa. Hoje temos um convidado especial, veio o Luís Alves, vai-nos falar um pouco da sua experiência, das suas viagens, é membro da APC desde o seu início, portanto é um dos fundadores, aliás, portanto vamos ouvir um pouco da sua experiência e das suas histórias e espero que gostem. Até já! Um dos fundadores da APC. Conta-nos um bocadinho essa história. Isto começou um bocadinho antes, em 98, com o Expo 98. Eu já gostava da aquariofilia e quando vejo um pavilhão, ou seria do Quénia, ou da Tanzânia, ou do Congo, ou coisa parecida, e vi uma espécie fabulosa, achei fabulosa porque era uma espécie que alterava o ambiente em que estava, que eram os Gelidocrómios ornados. Eram umas Gelidocrómios, era um casal que estava em reprodução ali, aquilo que tinha sido montado há dias. E havia a interação daqueles peixes de teatro e tudo dos peixes. E os ciclídeos foram quase um fascínio que se tomou. E depois, com o advento da internet, acabámos por reunir-nos, não é? Na Associação Portuguesa de Ciclídeos. Isto é um grupo de amigos, mas como é que começou? Começou com contactos na internet, portanto, aquele fenómeno espontâneo que ainda vem dos grupos de chat, que as pessoas, o que é que gostas? Gosto de peixe, há um grupo para isso. E a gente começou a conhecer, e a associação chegou no segundo ou no terceiro ano a 450 membros, que era uma coisa estrondosa para um país tão pequeno como o nosso e sempre com dificuldades económicas que surgem. Portanto, a primeira coisa que leva pancada normalmente são os hobbies, não é? Mas naquela altura houve aquele boom e as pessoas interessaram-se e fizemos convenções muito engraçadas. E foi do ponto de vista social, em termos de evolução pessoal minha e de todos nós, porque acabámos por ter capacidade de organizar coisas e de interagir com outros e de perceber as diferenças entre nós, quer dizer, porque éramos todos amadores, não é? Claro. Acaba por ser uma coisa amadora. Ou seja, o contacto com os ciclídeos vem daí. E isto foram até vários anos, até obviamente a gente montar fixe rumos e coisas enormes e coisas muito engraçadas. E tenho aqui algumas fotografias de exemplos de coisas que a gente tinha no hobby e coisas espetaculares. Eu vou passá-las aqui depois. Exatamente. E depois tivemos uma coisa curiosa, é que esta parte da organização nacional depois transcende para outros... Para outras dimensões. A gente acaba por ir à Associação Francesa, a gente acaba por trazer cá os gurus, não é? da atividade. E acabamos por ter um conjunto de contactos internacionais em que a gente acaba por ficar inseridos naquilo que se conhece. Nessa rede. As próprias associações, neste caso a francesa, ajudou-nos. Queria-nos ajudar. Lembro do Nuriçá, eu falei com ele na altura, fomos lá, acho que fomos lá 2 anos, eu cheguei há 2 anos, e falei com ele em França, e disse-lhe que estávamos a criar uma associação e que, pronto, que se nos podia ajudar, ele prontificou-se, disse tudo o que precisássemos que ele nos ajudasse. É verdade. Portanto, eram uns tempos bem engraçados, e esse então era uma pessoa, ele era espetacular. Os franceses são dos mais fortes em ciclistas, sempre foram, não é? E mesmo em termos da cultura deles, é uma cultura latina muito aberta, muito acolhedora. Eu recordo-me que a associação tinha milhares de membros e que os eventos deles eram pavilhões gimnodesportivos, onde se faziam as coisas com uma carolice, mas com um entusiasmo brutal, e grandes jantaradas em grupo. E depois havia secções de cada uma das zonas de França, onde eles também inseriam com o mesmo afeto as secções dos outros países. Dividiam o clube dividiam porque a autonomia faz parte deles. Pois é, faz parte. Portanto, aquilo é muito engraçado. Ou seja, isto foi uma primeira altura. Entretanto, de contactos desta zona, eu aqui há uns 2 ou 3 anos fiz um curso de mergulho. Achei que era engraçado fazer um curso de mergulho. E vejo um post no Facebook do nosso amigo Angel Fita, que fez alguns livros e
e é um mergulhador profissional e fotógrafo profissional. Acabei de vir do Tanganica. E eu disse, mas eu acabei de fazer um curso de mergulho, realmente, se havia sítio que era giro fazer mergulhos, era no Tanganica. Isso é possível. E ele diz, mas vai com cuidado, vai para sítios seguros, vai para o Lakeshore, contacta lá com o Lakeshore e tenta perceber, porque eles realmente têm a logística que é necessário. Sabes como é que é a África acontece sempre qualquer coisa de mal. Então, eu fiz um contacto com eles e mandaram-me um orçamento para americano. E eu disse, isto, vocês insiram-me lá num grupo qualquer, num grupo em que os valores sejam um bocadinho mais compatíveis, porque isso é o que eu gasto em automóveis em 5 anos. Claro. E então ele diz, olha, a gente não faz isso, mas o Ed Konings faz. Eu tinha estado com o Ed Konings na APC, não é? E mandei-lhe um mail. O Ed Konings normalmente só vê os mails de 6 meses. E, portanto, acabou por me responder 6 meses depois. Já eu tinha viagens marcadas para Marrocos e não sei o quê. E ele marca-me e diz, olha, temos aqui uma saída, eu estava para ir ao Congo, mas aquilo lá está um bocadinho agreste este ano, portanto vou outra vez ao Tanganica. Temos aqui um grupo de 8 pessoas para ir. Tudo bem, não vou perder a oportunidade, não é? Quer dizer, isto para nós é uma coisa uma vez na vida, para eles fazem isto todos os anos e acaba por entrar um bocadinho da rotina deles, mas para nós não, quer dizer, para nós é a primeira vez que uma coisa destas acontece e a gente absorve aquilo tudo, não é? E então acabei por, depois aquilo desenrolou-se, peripécias, orçamentos, acabei por um bocadinho com formação profissional, como sou gestor de projetos, disse, isto tem que ser planeado e tenho que aproveitar isto tudo até ao total. Pensei em tudo, pensei na parte financeira, na parte das vacinas, na parte do alojamento, até a roupa, as malas. Eu levei uma mochila de 30 litros e uma malinha daquelas pequeninas de cabine, mesmo assim ainda consegui levar 2 garrafas de vinho para oferecer à malta do Lodge. Mas aquilo estava tudo contado. Eu recordo-me, eu cheguei a uma conclusão interessante, que é o volume das malas de porão. A gente não precisa se preocupar com o peso, porque se a gente levar só roupa, o volume corresponde ao peso que a roupa tem. Porque eu pesei a roupa para não exceder peso, porque havia lá vários voos e coisas do género. Acabei por gastar cerca de 6.000 euros no total. Mas quer dizer, isto não. Até uma GoPro que eu levei está incluída no orçamento, eu não gastei absolutamente mais nada. Portanto, fui minimalista naquilo. Levei um telemóvel de 150 euros, com meia dúzia de cartões que inseria para fazer os filmes, e uma GoPro, das mais baratinhas que existiam. Portanto, tudo muito amador, não é? Mas tudo muito contido em termos de valores. Uns fornos secos, que às vezes a gente podia ter que passar uns dias sem comer, umas reservas.
diz, antes de começarmos com a tua viagem, que nos contas as peripécias que aconteceram na viagem e tudo, gostava de perceber como é que surge, ou seja, já sabemos que surgiu num na Expo 98, sim, a tua ideia, tanto a fala, teres conhecido os ciclídeos africanos e tal, mas gostava de perceber o que é que tu mantiveste até hoje, que tipo de peixes mantiveste, qual é a tua experiência, para nós percebermos. É assim, depois da Expo 98 ainda houve uma outra questão, que é eu ir à África e perceber que a África é uma coisa única. Eu costumo dizer que aquilo é a reserva genética da humanidade. E só quem está em África e sente o cheiro da África é que percebe o que é a África. Eu sei que eu nasci lá. Pronto. E isto, quem nunca viveu num meio puramente selvagem não consegue entender. Nós somos animais urbanos, não é? E estamos muito mais próximos do nosso ambiente em África do que estamos nas nossas casas de botão. E as pessoas, até lá estarem, não percebem isto. Não percebem que não precisam de roupa, que não têm frio. Coisas desse género. E que a comida aparece, a gente pode colhê-la. Pronto. Coisas desse género. Os ciclídeos, a gente normalmente tem 5 fases, não é? Começa naquela fase das asneiras, que faz as misturas parvas, não é? Sim, depois começa a especializar-se, depois entra na fase um bocadinho da expansão e da loucura, em que parece que em vez de estarmos a olhar para os aquários e para os peixes, estamos nós dentro do aquário e estão os peixes a olhar para a gente. Mete-se em salas cheias de peixes para os peixes. Não. Somos nós o animal. Depois ela altura diga, não, calma aí que isto já é demais, não é? E então começamos a especializar-nos. E aí o que eu mais gostei foi sinceramente o Tanganica. O Tanganica pela sua história, não é? Pela sua geologia, que faz uma especiação brutal. Não é? No tempo de vida do lago e a separação do lago e a criação de espécies novas, eu encontrei lá espécies com todas as formas possíveis e imaginárias. Coisas parecidas com sardinhas, coisas parecidas com carapaus. Tudo aquilo que nós costumamos encontrar na praça. De água salgada, nós temos um equivalente do lago. Uma das coisas mais impressionantes é a gente chegar ao lago, que é um mar. Chegamos ao Lodge e vemos aquele mar à nossa frente e depois apercebemos, espera lá, isto é água potável. E só mesmo em África, com aquele isolamento, é que é possível ter um lago que tem a dimensão de Portugal, com água potável, sem estar estragada. Quer dizer, porque as populações são tão raras ao longo das margens e a capacidade económica deles é tão baixa que eles não têm acesso praticamente a nada que possa estragar a água. Não é? E, portanto, eu não faço ideia quanto tempo é que isto vai durar, não é? Mas acabou. Ou seja, esta junção de uma especiação em curso ainda, não é? Com a história do lago, onde existem uma quantidade de formas, com os seus vários comportamentos, os predadores, os conchícolas, e eu dediquei-me muito a essa parte. Tive ciclídeos do Malawi, tive ciclídeos centro-americanos, passei por tudo isso, mas acabei por chegar à parte comportamental, e embora haja exemplos estéticos brilhantes, mas a realidade é que aquilo é um autêntico planeta fechado, ali um laboratório vivo. Sim, aquilo é um ecossistema fechado. Aquilo é um ecossistema incrível. Está lá, há tudo. Há desde, sei lá, há lontras, por exemplo. A gente teve um episódio giríssimo, que houve um dos nossos companheiros que se assustou com uma lontra. Que é isto? Não sei o que é, uma lontra, pá. E portanto, essa parte dos peixes foi o Tanganica, ok? Foi o Tanganica. E daí que a gente acaba por... Sim, quando surge esta oportunidade... Eu digo assim, eu ou faço isto agora, não é? Ou provavelmente daqui a 10 anos... Nunca mais faço. Sim. Neste momento não mantenho aquários, acabei por fechar toda essa zona, por falta de espaço e condições. Mas, quer dizer, o legado aparece. O legado da África, o legado dos ciclídeos e depois esta conjunção. Bem, depois de muitos dias à espera, com certeza ansioso pela viagem, chegou o dia de agarrar nas malas e ir para o aeroporto. O que é que encontraste assim que chegaste à África?
Não foste para a África direto, não é? É assim, as malas estavam preparadas há 15 dias. Eu todos os dias olhava para as malas e olhava para a checklist, está tudo, caraças, pá, é mesmo só aquilo que era, pá, que não me deu uma dor de dentes, pá, que eu não fico doente, pá. E depois, entretanto, faço um voo bastante ruidoso para Amsterdão, encontrei-me com o Ed Konings e com a PEM em Amsterdão, depois tomámos um voo para a África, penso que durante parte da tarde, já não me recordo bem dos pormenores. É um voo longo, mas é um daqueles aviões grandes, silenciosos, pá, mas a gente estava cheio de energia, obviamente. Chegamos a dar essa salame e dirigimos a um hotel que já tínhamos marcado. Claro que o hotel e as ruas, aquilo é bom, eu não sei muito na zona do aeroporto, até porque o nosso destino não é aquele, não é? Aquilo é bom a gente conter-se ali um bocadinho. Eu apercebi-me, por exemplo, que se fosse ao centro da cidade e voltasse, podia demorar 5 horas no trânsito. E, portanto, não quisemos correr esse risco. Passámos lá à noite. Começam os cuidados com as águas e com aquelas questões todas, não é? Água engarrafada, perceber se as coisas têm um mínimo de higiene, etc. Mas as coisas, pronto, uma noite foi relativamente pacífica. Depois fazemos um voo local no dia seguinte, até Mbeya. Um aviãozinho pequenino? Não, era um jato. Aliás, neste momento a Tanzânia está a investir muito em acessos. Isto tem um lado bom, porque a realidade é que a gente em 2 dias consegue ir até ao lago, não é? E os valores, descontando os 1000 euros que custam um voo até à Tanzânia, depois o outro voo local não é caro, custará uma centena de euros ou coisa parecida, e de volta. Portanto, aquilo já são preços africanos, não é? Já são preços muito baixos. Depois o principal problema é entre Mbeya e chegar ao lago. São cerca de 500 ou 600 km que são feitos em Jeep. Neste momento as estradas vão até alcatroadas até 30 km do lago. Portanto, já estamos muito longe daquelas restrições em que a gente fazia dias e dias de Jeep em terras batidas e perfeitamente destrutivas. O Jeep era muito bom. Embora tivesse 20 anos, mas era uma máquina excelente, não tivemos grandes problemas. Levámos 9 horas a fazer aquela viagem. Chegámos lá tipo à 1 ou 2 da manhã. O sítio, pronto, espetacular em termos de localização, em termos de condições, de estrutura. Mas umas tendas, imagino, não é um... Não, aquilo é mesmo um Era um bungalow? Não, aquilo é mesmo um lodge com... É um lodge mesmo... É um lodge com condições únicas. À beira do lago? À beira do lago. Ótimo. Numa zona onde existem várias ilhas, à frente. Kipili, acho. É melhor a gente confirmar que é Kipili. E depois, ou seja, a gente chega no lago e o lago tem logo aquela visão, estamos perante um mar, como eu já disse, que tem, que é de água potável. Quer dizer, há logo ali um baquinado do que é que aquilo pode querer dizer. Não é? Se aquilo fosse na Europa, provavelmente todas aquelas encostas estavam cheias de coisas para cultivar ananases e mangas e abacaxi. E estava tudo destruído. Porque a água potável que ali está, a quantidade que tinha sido utilizada até ao tutano, não é? Ali não só. Mas o lodge tem condições muito boas. Não tem janelas, não precisa, não é? Porque a temperatura não varia, não é? Está sempre à volta dos 22, 26 graus, 28, 30. Portanto, ninguém, os mosquiteiros sempre, grandes mosquiteiros, não é? Claro. Por causa da bicharada, não é? Aí faz falta. Inclusivamente o Cris até tem um projeto engraçado de aquacultura, em que utiliza tanques de água trazida do lago com bombas alimentadas por painéis solares. E depois a própria energia solar com aquelas lanternas que carregam continuamente a partir do sol, por cima fazer o encadeamento da bicharada, que depois acaba por cair na água e alimenta os peixes.
Aquilo é um projeto piloto que ele tem de dizer, é autossustentável. Ecossistemável, ninguém tem que se chatear e mais, porque nós se calhar não temos a noção de que todos os dias morre gente naquele lago, porque eles andam em pirogas e não têm nada, têm a roupa do corpo, não é? E portanto eles vivem daquilo e muitas das vezes a energia que eles gastam com o corpo a remar até ao meio do lago não é suficiente, não é compensada pela proteína que eles conseguem tirar do próprio lago. E portanto aquilo é realmente um gastam mais para o que consomem. Exatamente. A gente viu algumas situações, como por exemplo uma placa que eles utilizam para carregar baterias de automóvel, que depois têm alguém com um motor, um barco com motor, que rebocam uns 20 ou 30, que vão para o meio do lago, portanto fazem cerca de 15 ou 20 km, onde provavelmente tem mais peixe, não é? Peixe de superfície. E depois estão com os holofotes apontados para a água, com as redes. Outra coisa que eles fazem é, por exemplo, as velas são feitas com sacas de arroz. E portanto, quer dizer, eles importam o arroz e é o arroz e a proteína que é a água do que é. Quer dizer, aquilo é realmente um ambiente. Tudo se aproveita. Tudo. Inclusivamente, por exemplo, a preocupação com os crocodilos. A preocupação com os crocodilos existia até dizer, à noite não entra dentro de água. E durante o dia não há problema, porque tudo aquilo que mexe eles comem. Portanto, o crocodilo se nos vê foge. O crocodilo sabe que é uma presa, não é um predador, não é? Há um acidente de vez em quando, quer dizer, mas é uma coisa muito, muito rara. Viste alguns? Eu acho que a gente chegou a ver uns olhos de crocodilos à noite, mas não chegámos a perceber se eram realmente olhos de crocodilo. Não quiseram ir lá investigar? Não, a gente até podia ir lá, só que provavelmente ele fugia, mesmo durante a noite. Claro. E as lanternas não tinham... Aquilo era uma coisa assim, não chegámos a perceber bem, mas eu não cheguei a ver nenhum crocodilo. Portanto, vocês eram quantos? Foi um grupo de quantas pessoas? Ora, nós acabámos por isso só 4. Okay? Acabámos por isso só 4 pessoas de staff. O barco. Portanto, eras tu, o Konings, a Pem e um moço lituano. Que eu conheci. Aquele que tu conheceste? Sim. Exatamente. Eram vocês 4. Éramos nós 4 e mais o staff. São 4 pessoas de staff. 4 de staff, eram 8 ou tudo. Exatamente. Éramos 8, o barco dá subejamento para 8 pessoas, mas 4, quer dizer. É um barco que foi remodelado, portanto, utilizaram um barco que é muito utilizado num tipo de forma e apetrecharam com um conjunto de equipamento. Todos podemos ver nas fotografias. Luís, conta-nos um bocadinho como é que era o vosso dia-a-dia, ou seja, quantos dias estiveram no lago. Sim. E como é que eram os dias? Como é que vocês faziam? Certo. Faziam portanto, deviam fazer mergulhos durante o dia, calculo. Sim. Às vezes à noite, não sei se chegaram a fazer algum ou não, mas pronto, conta-nos um bocadinho. Não fizemos mergulho noturno. Fazíamos até 3 mergulhos por dia. Okay. Há que aproveitar a luz do sol. Claro. Okay. O nosso dia-a-dia, vamos lá ver, o barco, a gente saímos de manhã, tipo às 6 da manhã, ou coisa parecida, começávamos a levantar as tendas, o staff tratava disso. Basicamente a única coisa que a gente tinha eram umas caixas com as nossas roupas, a gente metia as roupinhas ali, eles tratavam do resto, íamos servindo um pequeno almoço. E depois, quando chegávamos ao barco, normalmente já estava o cozinheiro a fazer um cafezinho e servia-nos mais umas frutinhas. Aquilo era... Desculpa interromper, mas explica-me uma coisa. Portanto, vocês foram para o Lodge, não é? Fomos para o Lodge. Depois tinham um barco, não é? Apanharam esse barco. Depois andaram a contornar o lago, é isto? Não. Vinham sempre para o Lodge? Ou... Não. Nós fizemos cerca de 860 km no lago, naquele barco. E fizemos cerca de 11 acampamentos. Portanto, saíamos, íamos até uma praia. Se era uma praia que estivesse numa povoação, era preciso fazer um negócio com o chefe da aldeia, o chefe da tribo. Normalmente dava-se-lhe $20, não mais que isso. Para passar a noite com eles?
Não, para passar numa aldeia. Podia estar ali. Aquilo acabava por ser um compromisso, porque a nós é que éramos a televisão, não é? Eu tenho aí uma fotografia de uns miúdos que estão em cima de uma pedra, em que aquilo, contaram-me que se não houvesse este tipo de protocolo, tínhamos a aldeia toda a assistir ao que a gente fazia durante a noite inteira. Aquilo era uma coisa fora do lugar, a aparecer lá a gente. Não é? Brancos. Sim, ainda para mais brancos e com chapéus e com equipamentos de mergulho, quer dizer, e coisas do género. E aquilo era tudo montado até uma sanita. Nós tínhamos uma daquelas, uma sanita que basicamente era um tanto de sanita com 4 pés, para termos alguma privacidade nessas situações, com uma tenda com cerca de 1 metro quadrado, ok? Aquilo fazia-se um buraco, não é? Depois tínhamos uma pazinha que era um autocolismo. Mas é curioso é que o arco foi todo este esquema tira partido daquilo que existe e um bocadinho também construído passo a passo. Eu estou convencido que isto na Europa seria impossível, só pelas normas de segurança. Uma das coisas que eu obviamente tentei fazer na viagem foi aceder a tudo o que era meios de socorro. Inclusivamente depois encontrei a referência à AMREF, em que basicamente são os Flying Doctors, eles conseguem fazer assistência desde a Índia até Cabo Verde e África do Sul e Madagascar, etc. Portanto, têm helicópteros e basicamente os seguros que não foram caros, o seguro de mergulho cobria este tipo de coisas. E eu tentei precaver-me e todos os contactos que fiz, todos os contactos que tomei em termos de números telefónicos para situações de emergência. E a gente pode pensar assim, este está a exagerar, mas aconteceu. Aconteceu um dos dias em que o cozinheiro ter-se-á esquecido de uma garrafa aberta. Antes da gente embarcar, quando nós estávamos em terra. Se isto tivesse acontecido com nós no lago, provavelmente tínhamos saltado todos do barco, tínhamos vindo a nado para a terra e tínhamos perdido tudo. E a gente levava telefone de satélite, havia rede de telemóvel, é uma coisa incrível. É que ao longo de todo o lago, exceto na parte central, junto às montanhas de Mahal, onde nós visitámos uma reserva de chimpanzés, que é a única no mundo. É realmente uma coisa incrível ver aqueles animais, eles são cerca de 800 a 2000 naquela zona, chimpanzés, e ver toda aquela Mas numa ilha? Estão numa ilha? Não é uma ilha, é uma zona de montanhosa, nas margens do lago. Nas margens, ok. O nosso percurso foi basicamente desde o Lodge até 200 km a norte e outros 200 km a sul. Okay. Então fizemos um próximo a norte, depois voltámos ao Lodge, depois fizemos para o sul e voltámos. Então fizemos 800 e tal km. Isto tinha no decorrer de quantos dias? Foram cerca de 2 semanas lá. Pois. Okay. Uma semana para cima, uma semana para sul. Sim, consoante, juntando os dias das deslocações, isto é quase 3 semanas. Mais coisa, menos coisa. Mas estávamos a falar do acidente, ou seja, aquilo que aconteceu é as botijas de gás derramaram, ele quando tentou fazer a ignição, aquilo fez uma explosão, era o único que lá estaria, porque ele era o primeiro a preparar o café, e eu vejo aquela explosão e digo assim, balas, caraças, está mesmo a acontecer. E a da altura vejo o homem sair de lá, todo queimado, mas estava vivo. E depois pergunta o que aconteceu, e não sei o quê, e ele diz, não sei, isto o fogo arrebentou, não sei o quê. Portanto, entretanto o barco começa a pegar fogo, a malta começa a tirar tudo lá, quer dizer, botijas de mergulho com um barco a arder, botijas de gás com um barco a arder. Eu estava cá fora, queria um telefone, cheguei à conclusão que tudo o que era meios de socorro estava dentro do barco. E portanto, quer dizer, aquilo acabou por ser quase um milagre. O Ti acabou por ser um dos elementos com uma energia fabulosa
a ir lá para dentro e a sacar almofadas e a sacar o capitão do barco a sacar jerrycans cheios de combustível dentro do barco a arder, as coisas a voarem, quer dizer, eu acabei por estar cá fora e ia pegando em tudo aquilo que eles atiravam e punha para dentro da praia, não é? E depois quando chegamos ao final, estávamos a olhar para aquilo e estava eu com o meu plano de projeto, com os contactos e os números a desaparecerem com a água. Eu imprimi tudo, mas esqueci-me de impermeabilizar e isolar aquilo. E estava a tentar ligar para os números e levei 5 minutos a fazer a primeira chamada. Graças a Deus que já tinha a mochila, tinha pedido a mochila e tinha lá o telemóvel. Pedi socorro do Lodge. Acabei por chegar à conclusão onde é que estávamos. Entretanto, o homem estava todo queimado. Besuntou-se com mel, porque o mel impede as infecções. Mas isto, ele estava queimado para aí em 60% do corpo. Okay. E entretanto houve um pescador numa piroga que viu a aflição que estava a passar e ajudou até com areia e com água a apagar o barco. Quer dizer, eu a dada altura a última coisa que fiz foi como é que eu ajudo esta gente a apagar o fogo. Estava cá fora, a única coisa que tinha era uma frigideira. Estava com a frigideira a deitar água. Uma altura da aflição. Pronto, depois entretanto aquilo a gente acabou por dominar o incêndio. O barco, a parte de madeira não ardeu. O que ardeu foi tudo o que era plásticos, cabos elétricos, essa parte ardeu. Não consegui chegar à parte do motor e dos depósitos de combustível, porque se aí fosse, quer dizer, ficávamos sem barco e ficávamos ali no meio da praia. Entretanto, o pescador acabou por levar o nosso amigo queimado à aldeia a ver se havia lá um médico. Voltou passado uma hora que não havia. Foi para cima queimado e veio para baixo queimado. Queimado, quer dizer. De piroga. De piroga. Mas era melhor, se calhar era a melhor solução que ele tinha. Pelo menos era a solução mais imediata, quer dizer, porque a gente com o telemóvel eventualmente conseguiria ter assistência no prazo de 4 horas com a AMREF ou coisa parecida. Mesmo isso é discutível. Isto só para a gente se aperceber da dimensão do perigo que a gente corre. Ninguém acha que corre sempre qualquer coisa de mal. Okay? Portanto, isto é que é a realidade. E portanto, quando a gente vai para um ambiente daqueles, a gente tem que estar preparado para que aconteça tudo e tem que estar. E quando as coisas correrem mal, há sempre qualquer coisa que a gente tinha previsto e que não vai funcionar. Okay? E portanto, isto foi um momento de aflição. Ainda tivemos ali. Isso aconteceu em que dia da viagem? Isto deve ter sido. A gente diz que isto foi para norte. Quarto dia, talvez. Logo no início. Logo no início. Qual é que conseguiram remediar tudo e continuaram a viagem? Sim, mas acabámos. Já agora, esse que ficou queimado, como é que ficou para trás? Eu consegui ligar. Entretanto, obviamente que as minhas limitações a falar inglês, não é? Eu ia falar com a dona do Lodge e disse, mas eu vou passar ao Ed Collins que ele deu as indicações, eles tinham uma lancha rápida. Conseguimos encontrar-nos passado 6 horas. Passado 6 horas a gente encontrou-se e levaram-me. E se calhar de uma forma um bocadinho chocante para mim, já trazia um cozinheiro de substituição. A África é assim, isso aí. E ficou o Manel, vai hoje aqui. Isso aí. E roupas novas, e tendas novas. Quer dizer, eu na minha cabeça dizia, pronto, a viagem acabou. Vamos para o Lodge, vamos pensar, mas se calhar pela experiência que as pessoas têm, dizem, não, a gente vai andar para a frente. Porque isto o caminho é para a frente. E então, passado no dia seguinte ou no mesmo dia, já estávamos a fazer um mergulho. Se vocês virem, é um bocadinho chocante, mas é assim mesmo. Okay. É assim mesmo que funciona. Pelo menos o que eu conheço da África é assim. Ultrapassa os seus problemas e segue-se em frente. Segue-se em frente. E
vocês podem ver no vídeo que o nervoso que eu estava a fazer aquele mergulho, pela velocidade com que passo de tema para tema. Depois acho disso esse tempo. Sim. Descreve-nos um bocadinho como é que eram os vossos mergulhos, ok? Como é que as coisas aconteciam. Sim. Já falaste que faziam 3 mergulhos, não era? Mais ou menos? Até 3. Até 3. Descreve-nos um bocadinho como é que isso se expressava. Ok. Epá, a parte do mergulho era a melhor parte. Porque o equipamento era muito bom. Um equipamento de topo em termos de mergulho amador, não é? Portanto, eu estava perfeitamente à vontade de estar. O lago praticamente não tem correntes, nem ondulação. Comparar aquilo com o nosso oceano é quase uma anedota. Okay?
A visibilidade não é muito boa, mas é bastante melhor que aquela que eu tenho apanhado a mergulhar nas costas portuguesas, não é? Portanto, mesmo assim conseguimos algumas vezes visibilidade até aos 15 metros. Normalmente andava nos 10 metros, o que não é propriamente aquela imagem que a gente está à espera de encontrar. Mas é impressionante quando a gente entra e vê aquela massa de rocha e água azulada, não é? E depois começa a perceber-se do ecossistema dentro da água, quer dizer, a gente passa por tudo, desde as zonas das conchas a encontrar os casais dos, como é que se chama? Os belangerocrómidos, que são os emperors, não é? Eu tenho um vídeo que consegui passar mais de 20 minutos ao pé de um casal de imperadores, num ninho. E são lindos. São lindos, mas é curioso, em todos os mergulhos que a gente fazia havia sempre um ou vários casais. Devíamos estar na altura em que eles vêm desovar e morrer, porque eles são como os salmões. Sim, fazem uma vez, não é? E então é curioso porque, ao princípio, ele olha para nós, pensa que aquilo é um intruso, não é? Até não sabe se há de atacar, se não há de atacar. Só de fugir. Se há de fugir. Mas como eles investem toda a energia de uma vida naquela criação, eles ficam ali, e aquilo passado de 10, 15 minutos, eles acabam por estar a olhar para nós e a afugentar sempre os peixes pequeninos que vão comer os ovos. Não é? Não deve ser fácil, não são tantos. Estão sempre sempre naquilo. Fazem 2 círculos, portanto há eu julgo que é a fêmea que fica junto do ninho. No meio E depois o macho anda à volta em círculos cerca de 5 metros. Tem um montinho no chão, não é? Aquilo é uma cova, uma covinha, tem a rocha, tem uma craterazinha, estão lá os ovinhos, vê-se no vídeo. E depois a da altura o peixe acaba por chegar à conclusão que nós não somos ameaça, não é? Então está perfeitamente tranquilo a fazer a vida dele é dos vídeos mais engraçados que eu consegui fazer. Os outros que são realmente impressionantes são os cetopharynx. Os cetopharynx são enormes. Eu sei que a água aumenta o tamanho dos peixes, mas eu vi cetopharynx com 15 cm pelo menos e com vários ninhos. E realmente o comportamento, há um dos vídeos em que eu tenho mesmo uma fêmea a chegar ao ninho e a ver a corte. Encontram-se também uma outra espécie que eu agora não sei o nome, com vários casais. Portanto, aquilo que nós nos aquários por vezes fazemos uma grande festa com um grande acontecimento, esta espécie reproduziu-se, eu tenho aqui esta nuvem, e tiramos milhares de fotografias daquilo e fazemos vídeos e não sei o quê. Quer dizer, a gente ali ao longo de uma hora de mergulho vê isso a acontecer constantemente. Portanto, é muito muito engraçado. Aquilo é assim, as próprias cores das coisas, quer dizer, a gente às vezes nos aquários tira partido das cores, mete umas pedras vermelhas, aquilo, os peixes difundem-se na rocha. Os Paracipicromis nigripinis que eu consegui filmar estão realmente naquele ambiente descrito, à sombra, com a ausência de noção da verticalidade e com aquele aspecto. E os Cipricromis, que se nota de baixo uma determinada estrutura, em termos de cores, que não se vê nada, portanto, de baixo aquilo não tem ilusão, e depois quando a gente chega à parte de cima, vê toda aquela guerra dos machos a competir uns com os outros pelas fêmeas. É realmente das imagens mais impressionantes. E essa é um dos vídeos que eu tenho, em que entro dentro de um cardume de Cipricromis, que devia ter muitos milhares de Cipricromis, e eu estou no centro da esfera e vejo Cipricromis a toda a minha volta. É realmente impressionante ver-se. E os ninhos de conchas com aquelas enguias de lá, como é que eles se chamam? Elipses. Já não te lembro. Sabes que eu não amo os mastas sembelos.
Os massas sem belos. Sim, massas sem belos. É o Féril, não é? Não, é o esse outro. asiático. Estas são daqui. Sim, já sei qual é. É aquela cor de areia. Sim. Então, algumas fotos e os vídeos também vais encontrar isso. Ali de volta das conchas e tal, né? Aqueles ninhos de conchas. Se calhar a predar alguma coisa lá dentro também. Sim, sim, para a espera de comer qualquer coisa Claro. lá. Depois são comidos mais tarde, porque faz parte da emenda de toda a gente. Né? Nós vimos um pescador com um que devia ter 50 anos, ou coisa parecida. Portanto, aquilo é tudo proteína e segue tudo. Já agora, que outros animais tu encontras além dos peixes, não é? Caranguejos? Caranguejos, há um género de uma alga coralina amarela. Parece-me uma alga coralina, não sei ao certo se é. E depois existem esponjas. E eu acho que aquilo são esponjas, mas podem também ser uma coisa parecida com corais. Ou seja, eu acho que são as esponjas que, à volta de determinados paus e não sei o que, aquilo acaba por ter a forma de um coral. Embora não sei, parece-me que tudo aquilo são esponjas. E existem umas coisas que são uma pequena alforreca, uma medusa, que eu tenho várias fotografias, e tenho filmes delas a andar dentro do lago. Ou seja, Engraçado. o lago... Coisa de água doce. Não é normal. E caranguejos, também estão nos vídeos e nas fotografias. Há tudo, quer dizer, e aquilo... E depois já não foi para águas livres, não é? Porque para águas livres tem outras espécies que não de ciclídeos. O ciclídeo precisa de ver o chão. Certo. Portanto, o ciclídeo está sempre naquela zona da costa. Até 5 metros, ou nem tanto? Não, até mais, até aos 40 metros, 70. As frontosas? As frontosas vão até aos 40, 70 metros. Mas que é sempre ali naquela zona. No banco, não é? No banco, certo. Aliás, é isso que faz a especiação depois dos ciclídeos, porque eles acabam por ter barreiras naturais que não transpõem. Luís, conta-nos um bocadinho de como é que eram as vossas refeições. Portanto, com tanto peixe, calculo que comecem uns quantos, digo eu. Claro. É curioso que o Lodge teve um encontro muito feliz com um chefe, um cozinheiro profissional. Penso que tem um dos melhores restaurantes do mundo e que fez um acordo com eles a dizer: olha, eu vou para aí durante 2 meses, estou aí e ensino-vos umas coisas. E então a gente teve comida cozinhada de... E calhou nessa altura, em que vocês lá estavam? Não, isto foi uma herança que ele lá deixou. Okay. Lá estava há 1 ano ou 2, ou coisa parecida. Então o cozinheiro ficou com todos esses ensinamentos? Os cozinheiros foram, por assim dizer, formados naquela escola. E nós comemos comida de Masterchef. Portanto, quando estávamos no Lodge, eu tive um amigo que disse: um dos bons motivos para ir ao Lakeshore é a comida. E realmente o que é que nós comíamos? Nós comíamos, atenção que a gente conseguia, podes depois mostrar a fotografia dos pescadores que chegam ao pé de nós para vender o peixe, e a gente consegue com 4 ou 5 dólares trazer um balde cheio de peixe, que dá para as pessoas todas. A gente comia muito o bom Gerocromes, o Emperor, era muito bom. Normalmente o ciclídeo grande é o... Já na Amazónia é o tucunar, é o ciclo. Lá é este. Os grandes são bons, pá. Claro. As frontosas também são bastante boas. São muito parecidas com o nosso parque. Okay. Depois há aquelas sardinhas do Tanganica. Não cheguei a comer, foram recolhidas apenas para efeitos de investigação. E depois existe o Buca Buca, que é um género de carapau. Aliás, há uma fotografia do Buca Buca frito, que é tal e qual o nosso carapau frito. E portanto a gente apanha ali muita similaridade, tanto no sabor, obviamente que são peixes de água doce, não têm o mesmo toque em termos dos animais de água salgada, mas é realmente Pois que eu normalmente eu sou um bocado sincero nisso. O peixe daqui de Rio eu não gosto muito. Sim, mas ali não tem nada a ver. Mas tu comeste ciclo no Brasil? No Brasil comi e é uma delícia. Sabe mesmo bem. E aqui acredito que seja a mesma coisa. Eu também estavas com mais fome. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A comida é muito peixe, obviamente. Eu mesmo assim ainda perdi 1 quilinho ou 2. Só me fez bem. Aquela gente deitava-se toda muito cedo. Eu tive...
É? Malta deita-se com as galinhas. Deita-se com as Depois galinhas. também acordam-se. Anoitece, pumba. Aquilo Depois Sim, com o sol não é mau. amanhece, pumba. Às 9 da manhã, pá, já estavam todos a ir para a cama. É curioso que a gente depois tinha umas garrafinhas de vinho a bordo. Levámos uns garrafinhas, fazia... o preço das bebidas não foi nada especial, quer dizer... Eu gastei $100 em bebidas nestes dias todos. Portanto, e com vinho e com cerveja. Mas havia vinho assim lá? Havia. A gente todos os dias despachávamos entre todos uma garrafinha de vinho ou duas. E vinho português? Ou... Ele veio 2 garrafas, mas não. Lá o vinho vem da África do Sul. Da África do Sul, claro. É sul-africana. Bebemos um vinho bastante bom. O outro era vinho corrente. Luís, estes filmes que nós acabámos de ver têm uma qualidade muito boa. Que material é que usaste? Porque às vezes não é preciso nada muito para fazer... Isto acabou por ser uma sorte na restrição de recursos. Acabei por comprar uma GoPro Entry Level. E foi com isso que fizeste todos estes filmes? Foi com isto que eu fiz e com este telemóvel. Okay. Este telemóvel tem uma vantagem. É que, como qualquer outro, quer dizer, às vezes os telemóveis mais caros não têm este tipo de coisas. É um telemóvel de 150 euros, não é? E isto, aliás, já tenho aqui as fotografias para te dar. E está aqui, olha. Pois, fica tudo num cartão e vais mudando o cartão. Por acaso cartões. tirei o cartão errado. Assim. Mas é um cartão de memória e tu vais carregando com o cartão. Memória, ia-me dando para a GoPro. Claro. E foi este o material que porque há sempre aqueles problemas de para onde é que passamos as coisas, todos os dias temos que passar coisas e não sei o quê, não é? Exatamente. E assim é mais fácil, vais trocando cartões e vais guardando. E não só é que isto acaba por ser um estúdio portátil, porque eu chegava à noite à tenda, não é? E editava. Aquela malta ia para a cama com as galinhas. E eu à noite até chegar às 11 horas, que é a minha hora de deitar, acabava por... Ias editando e tal. Não, editar não, mas via os resultados, quer dizer... Sim, mas guardavas as boas, selecionavas. Uma seleção rápida. Não é isso. Eu levei 6 cartões comigo a dizer, isto... ok, tinhas muito espaço para... Eu vou fazer tantos mergulhos, portanto isto vai dar tanto tempo de filme... Mas os vídeos ainda ocupam um espacinho, não é? Sim, foram 6 cartões. Foram 6 cartões de 32 GB que eu levei comigo. Então, e foi assim que eu foi toda a logística, foi com isto. Foi com um telemóvel, que nem é nada uma câmera especial, uma câmera. Capturas no lago? Houve alguma captura? Fizeram? Para aquário? Ou para... Houve 3 capturas relacionadas com espécies em vias de extinção. Okay, não vou referir nem locais nem sítios, mas foi um dos objetivos da viagem, foi esse. Por exemplo, uma das coisas tristes é chegar à conclusão que, por exemplo, o do Boaz e Maswa está praticamente extinto, dadas as coletas. Nós estivemos naquela zona e foi uma das espécies que a gente tentou recolher e já não se consegue. Mas o peixe que recolheste é um peixe que há em mercado disponível? Ou... Sim, essa é uma das hipóteses. Estou convencido que, por exemplo, o Maswa é uma das hipóteses, é a reintrodução. Mas isso tem que ser controlado. Pois é. Quem de direito não é assim. Mas esse é um dos que eventualmente existe tanto em hobby que possa ser reintroduzido. Mas tem que ser reintroduzido com um programa que seja eficaz, não é? Claro, senão é devorado. Porque senão, não é isso. É que põe-se lá e os coletores vão lá e vão apanhar tirar as tem que haver reservas, não há reservas mais no lago, não é? Tem uma reserva e a reserva tem que ser feita, quer dizer, eu vi aquele peixe ao longo de muitos quilómetros, ok? Mas via-se de vez em quando, está nos filmes, algum, mas realmente aquele Maswa com aquela carantona azul, vimos muito poucos, e aquilo que vimos, talvez uns 8. E portanto, já nem dá para pensar em colher de lá para reproduzir em cativeiro. Mas houve 2 outras espécies que fizemos isso. Mas isso era para quem? Para o Ed, sim. Okay. Certo. E já agora, já que falámos nele, conta-nos um bocadinho como é que é a vivência, como é que foi. Já que são pessoas, a mesma PAM também, a PAM também é uma pessoa conhecida e tal. Sim, como é que foi? É assim, ele obviamente tem uma perspectiva muito diferente da minha, não é? Eu tinha uma perspectiva de uma experiência única na vida. Claro. Aí ele fez, sei lá,
não sei quantas dezenas de viagens ao Tanganica e ao Malawi. Portanto, isto é mais uma para ele. É um projeto profissional para ele, mais um, não é? Embora aquilo tenha sido mais lúdico para ele do que outra coisa. Portanto, mas o móvel do mergulho era sempre o Ed Conix vai sozinho. E penso lá com a sua máquina fotográfica, tirar fotografias, depois mostrava a gente. Claro, aí a nível profissional, não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Claro. E a gente ia fazer mergulho de exploração e de lúdico, não é? Ele continua a editar livros e a fazer aqueles... Eu penso que vai fazendo umas coisas, há uma nova versão de um livro, umas novas reedições, etc. Eu não sei se há livros novos ou não. Pá, isso para mim faz um bocadinho parte da história da APC. E portanto não mantenho um entusiasmo que me permita saber qual é que é. Mas é assim, o ambiente é sempre um bocadinho condicionado pela cultura das pessoas que lá estão, não é? Portanto, aquilo, até porque há problemas de comunicação. Eu cheguei à conclusão que pensava que sabia falar muito bem inglês e sei falar muito bem inglês no meio onde eu me insiro, que é o da informática profissional. Certo. Em que o vocabulário é um vocabulário técnico, claro. E o discurso é feito por mail e a gente tem tempo para compor. Mas quando a gente chega lá e quer perceber, por exemplo, reagir ou perceber o sotaque, nem eles nos percebem muito bem, nem a gente. Aquilo acaba por... Eles são holandeses? Não. Ele é holandês, a senhora é americana. Os holandeses falam muito bem inglês? Sim, ele está nos Estados Unidos. Então, portanto, mas depois há diferenças culturais que se veem, quer dizer, embora ele, por exemplo, goste bastante de vinho, e a gente aí tinha um ponto de comunicação, um clique, porque falávamos sobre o vinho, ele veio aquelas garrafas, este vinho é bom, isto é o nosso vinho, isto é uma adega de Borba, isto é a coisa mais banal que a gente aqui tem, não é? E o resto só havia 2 malas e portanto não podia trazer mais garrafas. Mas esse era um ponto de contacto, mas com o restante não havia muitos. E portanto a gente está ali um bocadinho focado naquees mergulhos e muitos tempos. É quase cada um por si, não é? Não é cada um por si, mas não há realmente, sei lá, se a gente estiver à espera de chegar lá e encontrar uma cultura latina, não é? Pois, não vai encontrar. Cá jantaradas, até às tantas. Até às tantas, esse tipo de coisas, não. Isso não. Depois desta aventura, Sim. chegou a altura de voltar a casa, não é? Fazer as malas e certo. ir embora. Como é que foi? O que é que sentiste? O que é que eu senti? Estavas com vontade de voltar ou querias ficar lá mais uns tempos? Aquilo é um paraíso. Pois. Já agora, no lodge onde vocês estavam, que tipo de pessoas é que vão ali? Ou seja, são pessoas que vão lá só para fazer Muito mergulhos? ricas. Pois, isso calcula. Pessoas muito ricas. Pessoas que vão lá de helicóptero. Pessoas Ok. que vão lá...
Da África, basicamente. Da África. Mas não vão lá para fazer mergulho para verem os peixes, vão lá para... Não, vão lá para várias coisas, vão para lá descansar, para férias, para descansar, para passar um fim de semana, há um parque de turismo. Portanto, aquilo não é único exclusivamente para o mergulho. Aquilo é um lodge aquilo tem várias coisas. em que as pessoas... Tem é hotelaria, não é? É um espaço de hotelaria. Um espaço de hotelaria bastante isolado e, portanto, há ali a capacidade daquilo também é limitada, portanto, aquilo é top em termos de características. As pessoas fazem praia no lago, não é? Fazem praia no lago, fazem mergulho, fazem canoagem. As caminhadas pela mata. As caminhadas, há lá um mosteiro, um antigo mosteiro ao lado, que é visitável. Eu, por acaso, nesse dia não fui lá, aproveitei para fazer outras coisas. Era para perceber mais ou menos como é que... Pronto, é estranho, é um sítio tão isolado, não é? O que é que as pessoas vão lá fazer? Não, aquilo é um sítio que tem a diária daquilo para o sítio onde está, aquele binómio entre ser em África e os preços de hotelaria, quer dizer, os preços de hotelaria são idênticos aos ocidentais. O que quer dizer que é muito alto para a África. Ali, pois, naquele cenário. E as pessoas que lá trabalham, aquela aldeia foi, por assim dizer, uma das grandes fontes de rendimento, de empregabilidade e por aí fora, acaba por ser aquele lodge, que realmente foi construído ao longo dos anos, não é? Por aquele casal. Portanto, a África deixou de saudades e um dia se calhar regressas. Eu acho que a realidade da vida... Eu tenho outros projetos. Quando eles me perguntavam, então mas tu vens voltar cá no próximo ano? Eu digo, não, eu tenho outros projetos na minha vida e os meus recursos não dão para a minha ambição. Claro. Pois, mas às vezes podias anular futuros projetos porque gostaste tanto que querias. Mas mais vale se calhar ver coisas novas, não é? Exatamente. Por exemplo, uma das coisas que o Ed Comics disse é seja alcançável, e não é fácil, porque está do lado do Congo e o Congo é muito mais inamistoso. Eu recordo-me de descrições de caveiras que ele viu. Chile de lá. Tu és lá? Eu nasci no Congo. E ele, as próprias descrições que ele me deu do Cris, que se não soubesse falar Swahili provavelmente estava morto hoje. Porque conseguiu dirimir os conflitos. Okay? Lá teve. Mas ele falou-me de uma zona a norte onde existem fumarolas de vulcões. Mas no Rio Congo mesmo? Não, no Tanganique. No Tanganique. E onde é dos sítios mais lindos para se mergulhar no Tanganique. Sendo que é praticamente inacessível. Okay? Mas, por exemplo, é um dos sítios interessantes que gostavas de ir? Que eu gostaria de estar. Depois disso, eu acho que o mundo tem tanta coisa para ver que é quase um desperdício de recursos. Ir ao mesmo sítio. Eu também acho, dessa opinião. Sendo que aquilo, ainda há pouco tempo, eu recebi uma notícia que há um novo aeroporto a 70 km do lago. E é assim, com voos à volta dos 1000 euros, porque eu, como foi a primeira vez que fui lá e não tinha conhecimento do desenvolvimento que a Tanzânia tem em termos de aeroportos. Aeroportos novos. E, portanto, tive algum receio, a Tanzânia e o Quénia, tive algum receio, por exemplo, de passar uma noite em Nairobi, porque não tinha lá ninguém. E tinha poupado 100 e tal euros só nessa mudança de percurso, não é? Ou seja, eu estou convencido que hoje em dia com 1000 euros consegue-se ir até às margens do Tanganique, em termos de voos. E isto abre muita hipótese para muita coisa, para grupos, por exemplo, de europeus que queiram lá ir e que queiram ficar no Lodge, sendo que o Lodge é realmente um sítio que tem a logística toda que é necessária. Não é preciso fazer 11 acampamentos no lago, nem é preciso ficar lá durante 15 dias. Pode ser uma semana. E pode-se marcar um percurso e se calhar ir a este sítio do norte do Congo. E atenção, quer dizer, nós estamos a falar de milhares de euros de combustível. Mas se as coisas forem divididas, as coisas, e percursos mais curtos é realmente viável. Agora é uma questão de opção, não é? Das pessoas. Eu, por mim, estou convencido que com esse dinheiro prefiro ir até à Indonésia fazer mergulho no mar, por exemplo, neste momento, porque quero tirar partido do mergulho. Claro. Muito bem. Ok. Olha, foi um prazer. Não sei se terminamos aqui. Acho que sim. Obrigado, Luís, pela tua presença aqui no nosso programa e por partilhares a experiência connosco. Foi uma viagem que nós fizemos contigo hoje. Tu já fizeste há algum tempo e hoje recordaste também essa viagem.
Espero que tenhas gostado.